Que a paz de Cristo esteja convosco, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica. O texto se encontra em um dos livros do Pentateuco, livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 20, que está escrito: Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: Vencendo os desertos da vida. O deserto é um lugar quente, no sentido literal da palavra. É um lugar árido e solitário. Existem mudanças climáticas. Durante o dia muito quente e à noite muito frio. Um lugar de ventos fortes e pouca quantidade de chuva. Por causa da areia e rochas, o solo é pouco fértil. No deserto não se encontra água para saciar a sede, também não se encontra comida para saciar a fome. No deserto sente um enorme calor e não se encontra sombras para se refrescar. Deserto é um lugar de solidão. No deserto o ser humano fica completamente vulnerável. Nós não encontraremos ninguém residindo no deserto, porque deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. No sentido espiritual, deserto é adversidade, tribulações, provas, problemas. Muitas vezes nós nos encontramos no deserto. Parece que é o fim de tudo, que tudo termina ali. Nós olhamos para os lados, para trás e diante de nós e não encontramos ninguém para nos ajudar. Muitas vezes nós estamos no deserto, cercado por pessoas, e nos sentimos sozinhos. Isso porque nós não olhamos para o alto, onde está assentado o nosso socorro, bem presente na hora das tribulações. Deus transforma desertos em açudes e a terra ressecada em fontes. Examinem Salmos, capítulo 107, versículo 35. Deus também abre rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Ele transforma o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais e faz nascer árvores no deserto. Examinem Isaías, capítulo 41, versículo 18. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, Deus muitas vezes nos conduzirá ao deserto para tratar conosco. O próprio Jesus, Filho de Deus, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deus conduziu o povo hebreu que saíram do cativeiro no Egito por 40 anos no deserto, para pôr eles à prova, pois Deus queria conhecer quais eram as intenções daquele povo, se eles iriam obedecer os mandamentos de Deus ou não. Deserto também é lugar de aprendizado. Tem pessoas que só aprendem e praticam os estatutos de Deus quando são levados para o deserto. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 17, Deus não conduziu o povo hebreu ao saírem do cativeiro no Egito pela terra dos filisteus, que era um caminho muito mais curto. Eles se arrependeriam vendo a guerra e voltariam ao Egito. Então Deus os guiou 40 anos no deserto. Deserto é um lugar de dependermos de Deus. Deserto não é um acidente de percurso.
Deserto é uma agenda de Deus. Deserto é o lugar que Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Em João capítulo 15, versículo 5, a parte C, Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. Quando o ser humano se acha que não depende de Deus para nada, é soberbo, autossuficiente, aí Deus o convida para dar um passeio no deserto. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, está escrito: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os desertos em nossas vidas podem vir de 3 fontes. Primeiro, de Deus. Segundo, do diabo, com a vontade permissiva de Deus, só se Deus permitir. E terceiro, do próprio ser humano. Dificilmente alguém sobreviveria no deserto, a não ser se contar com a ajuda de Deus. O camelo, por exemplo, é um grande mamífero, acostumado a viver e trabalhar no ambiente quente e seco do deserto. É um animal da mesma família da ilhama e da alpaca. Eles são conhecidos por sua corcova. O dromedário, que é parente do camelo, fica até 17 dias sem beber e comer. Mas quando ele acha uma fonte de água, ele engole 100 litros de água em 10 minutos. E a sua corcova e patas são adaptadas ao deserto. Existem outras espécies de animais que sobrevivem no deserto. Em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 3 ao 7, Elias, para fugir de Jezabel, que era esposa de Acabe e filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios, então Elias, para fugir de Jezabel, ele foi para o deserto e ficou debaixo de um pé de zimbro, dormindo. Mas o anjo do Senhor o despertou, o alimentou e disse: Elias, levanta-te e come, porque a tua caminhada é longa. Ou seja, o teu fim, Elias, não é nesse deserto. No deserto também é lugar de sermos alimentados por Deus. Quando você pensa que vai perecer nesse deserto, suas forças começam a se esgotarem, seu vigor acaba, Deus envia o seu anjo para te alimentar e lhe dizer: levanta-te e come, porque aqui no deserto não é o teu fim, tua caminhada é longa. Existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, as que estão entrando no deserto. Segundo, as que estão transitando pelo deserto. Terceiro, e as que estão saindo do deserto. Eu profetizo para a tua vida, meu querido ouvinte da palavra de Deus, que você é o terceiro tipo de pessoa. Você está saindo desse deserto que você estava atravessando. Deserto também é lugar de milagres. Deus vai saciar sua sede e Deus vai lhe alimentar nesse deserto. Em Gênesis capítulo 21, versículo 19, Deus abriu os olhos da escrava Agar, quando ela estava no deserto com seu filho Ismael. A água havia acabado. Ela colocou seu filho debaixo de um arbusto para não ver o filho morrer e se distanciou para também morrer posteriormente. Mas, porém, Deus teve compaixão deles. E quando Agar abriu os olhos, viu diante dela uma fonte de água, um poço diante dela, e ela pôde saciar sua sede e a sede de seu filho Ismael, e ambos não morreram. De Ismael descendem os ismaelitas. O povo hebreu teve a proteção divina durante o dia. Numa nuvem, Deus fazia sombras para eles.
ou seja, quando tirou eles do Egito e transitaram pelo deserto com destino à terra de Canaã. Meu querido ouvinte da palavra do Senhor, não murmure nesse deserto que você está atravessando. Aceite e se submeta ao tratamento de Deus. Depois do deserto virá a fartura na tua vida. Deserto também é lugar de escape. Deus abre caminho onde não há. Deus suscita uma porta de escape. Em Êxodo capítulo 14, versículo 21 ao 23, Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a seco. Um vento oriental soprou toda a noite bem forte, e as águas do mar se dividiram à direita e à esquerda, e o povo passou a seco. E os inimigos do povo hebreu, os egípcios, que vieram logo atrás, foram engolidos pelas águas do mar vermelho. Seus inimigos ficarão frustrados, porque Deus nesse deserto abrirá uma porta de escape, abrirá um caminho para você passar. Este deserto não é o teu fim, é somente o início de uma grande vitória na tua vida, meu querido ouvinte. Deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de amadurecimento, o deserto é a escola de Deus. No deserto, Deus nos carrega em seus braços. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Está escrito assim em Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Querido ouvinte, não conspire contra Deus. Meu irmão, não murmure contra Deus nesse deserto, senão você morrerá nele. Em Números capítulo 14, do versículo 32 ao 35, os que conspiraram contra Deus, os murmuradores, os infiéis, morreram no deserto. Deus não te deixará faltar nada no deserto. Deus suprirá cada uma de suas necessidades. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Não faltou nada ao povo hebreu no deserto. Deserto também é lugar de pregarmos a palavra de Deus. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 3. João Batista pregava no deserto da Judéia. Apesar de ser um lugar desabitado, há sempre alguém ouvindo a palavra de Deus. Enquanto você atravessa esse deserto, fale de Jesus, fale de sua palavra. Você será um instrumento usado por Deus para ajudar alguém a sair do deserto. Conclusão desta mensagem: não entramos no deserto porque estamos em pecado ou porque Deus está desagradando de nós. Pelo contrário, o deserto é um período que nos ensina muitas coisas. Devemos lembrar que, além de Israel, o próprio Jesus passou pelo deserto e venceu a tentação no deserto. Assim como Jesus venceu a tentação no deserto, nós também venceremos. Esse deserto na sua vida, meu querido ouvinte da palavra de Deus, não é para te destruir. Deus está tratando contigo. Certamente existe uma Canaã, o qual você irá alcançar sob a direção de Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Fiquem na paz.